Nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o lançamento do Project Vault, uma iniciativa estratégica voltada a garantir o fornecimento contínuo de minerais críticos e terras raras, insumos essenciais para a indústria, a defesa, a tecnologia e a segurança nacional. A iniciativa inclui aceleração de licenças de mineração doméstica, ampliação de estoques estratégicos e acordos com parceiros considerados confiáveis, em um movimento claro de redução da dependência de cadeias controladas por rivais estratégicos. For years, American businesses have risked running out of critical minerals during market disruptions. Today, we're launching what will be known as Project Vault to ensure that American businesses and workers are never harmed by any shortage. We don't want to ever go through what we went through a year ago. Just as we, although it did work out, thank you. Just as we have long had a strategic petroleum reserve and a stockpile of critical minerals for national defense, we're now creating this reserve for American industry so we don't have any problems. This historic initiative will combine $10 billion in export-import bank financing with $2 billion in private sector financing, and we even expect the American taxpayer to make a profit from the interest on the loan used to start the Project Vault. It's an amazing thing. They've been talking about it for years. Other presidents did a lot of talking, but they didn't do anything. Segundo a Casa Branca, o objetivo é proteger empresas e trabalhadores americanos de choques no mercado global, reduzir vulnerabilidades externas e blindar o país contra a possível escassez em cadeias hoje altamente concentradas fora do Ocidente. Over the past year, my administration has taken extraordinary steps to make sure the United States has all of the critical minerals and rare earths that we need. We're investing in mining projects, we're expediting federal permitting. The federal permitting, and a lot of it is Lee Zeldin, who's been fantastic, but federal permitting is such a big deal, and we're doing that. The permitting of mines and signing major critical mineral deals with countries from all over the world, and we're getting along with all of them. Every one of them, they want to be in the proper position. We're working very well with countries from all over the world today. O Project Vault seria uma reserva nacional de minerais. A iniciativa ocorre enquanto autoridades de pelo menos 40 países se encontraram em Washington para discutir a formação de um mercado de minerais capaz de contrabalancear Pequim, em meio à tentativa da China de dominar o fornecimento global de terras raras. O pontapé inicial no campo estratégico de minerais foi avaliado em 12 bilhões de dólares, com o objetivo de proteger montadoras, empresas de tecnologia e outros setores industriais contra exatamente a escassez e choques no mercado à medida que os Estados Unidos reduzem sua dependência da China. E Marco Rubio explicou exatamente isso. These frameworks are designed to create alternative sources of supply and to protect every single stage of production, from mining to refining and processing to manufacturing. All of these things, protecting them from non-market disruption. They will provide platforms for coordinating policies that ensure all of our citizens can enjoy abundant and affordable access to these critical minerals. And so we stand ready and intend to work with each country here today to find a specialized role that you can play. No pano de fundo está uma disputa silenciosa, mas decisiva. Quem controla os minerais críticos controla a base material do poder no século XXI. O secretário de Comércio, Howard Lutnick, também deixou isso claro. You are in this chair changing it and taking it back. We are taking back critical minerals. We are taking back mining. We're taking back the auto industry. You're going to watch us take back pharmaceuticals. We're going to take back semiconductors. None of this could possibly happen without your leadership. And it is the most fun to stand back here with your leadership because we are changing America back and making it great again. Amigos, estamos diante de uma
política de prevenção estratégica ou do reconhecimento tardio de que o Ocidente negligenciou sua própria base industrial por décadas? Eu não sei nem com quem começar, porque é um assunto que eu sei que nós quatro adoramos esse assunto. Bernardo, você que está no meio aí da tela. Tá bom, eu prometo ser rápido aqui. Ana, esse, no meu entender, é o coração econômico do America First, ou seja, é reindustrializar os Estados Unidos, não para os Estados Unidos viverem apenas como um grande consumidor que compra muito, mas voltar a ser fábrica e também exportar. Porque durante décadas, Washington acabou sem... nós falamos disso em alguns programas atrás, a questão da relação com a China, dependendo de mão de obra barata da Ásia, principalmente da China e de outros, né? Cadeias de produção muito longas e complicadas, o que hoje em dia a gente está vendo que é um problema, e nós vamos falar disso, estoque basicamente zero e dependência total. O Marco Rubio até falou disso no Senado. Então, o Project Vault, né, que seria o cofre, né, por assim dizer, ele é um movimento de volta à realidade, ou seja, sem os minerais críticos de que nós falamos tanto, as terras raras, né, que são 20 e tantos minerais, né, não existe defesa, não existe tecnologia, não existe tecnologia militar, ou seja, produção, né, da indústria militar. Então, isso é fundamental para os Estados Unidos, o que casa muito bem com que nós aqui, que fomos pioneiros em comentar isso, com a nova doutrina Monroe, com o colorário Trump. Ou seja, não apostar mais naquela globalização desordenada, mas na segurança econômica, como uma segurança nacional e também militar. Então, no fim, a pergunta que você fez, Ana, se ela é prevenção estratégica ou reconhecimento tardio dos problemas, eu acredito que são as duas coisas, ou seja, só que a conta chegou, né, e está tarde, então o Trump está tendo que fazer a coisa de uma maneira apressada, não que por isso esteja sendo feita errada, né, mas de maneira assodada por conta das tensões que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, repito, se houver o problema de guerra com Taiwan, o que vai acontecer com os Estados Unidos e toda a indústria de IA, tecnologia, NVIDIA? Acabou, porque eles produzem 95% dos semicondutores. Flávio, como o Bernardo comentou, falávamos e falamos da doutrina Monroe antes de ser modinha, né? Agora, quando as peças vão sendo colocadas em cima da mesa, tudo começa a fazer sentido e é impressionante como algumas pessoas... Por mais que elas não gostem do Donald Trump, mas a gente tem que admitir que ele é um estrategista nato e ele enxerga talvez um pouquinho mais longe do que a maioria dos políticos. Eu estava fazendo as contas aqui, eu estava até olhando para cima enquanto o Bernardo estava falando, porque quantos meses tem este programa? Ainda não completamos nem, sei lá, 4 meses no máximo. 10 de outubro de 2025. Gente, nós somos... Quantos assuntos nós somos os pioneiros no Brasil? Não foi só com um, não foi só com outro. Já perdemos Ana, a conta aqui como mês. a Ana diz, nós temos que fazer um programa só sobre as coisas que fomos pioneiros. Exato, especial pioneiros aqui do De Leste a Oeste. Mas isso aqui é uma coisa muito séria por conta do seguinte: o que são terras raras, né? Em primeiro lugar, eu vou dizer, de todas as notícias que saíram sobre assuntos internacionais que envolvem o Brasil, né? Trump liga para Lula e o convida para conselho, blá, 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 blá. Eu acho que essa foi a campeã de má interpretação da grande e velha mídia. E olha que a concorrência é desleal, por conta do seguinte: você tem o maior produtor dessas tais de terras raras no mundo, que são a China. E o que o Trump quer fazer? Juntar todos os outros para fazer frente à China. Qual que é o segundo maior produtor depois da China? O Brasil. Ou seja, não é que o Trump agora é amiguinho do Lula, ligou para o Lula por amizade, etc., e agora o Lula está bem na fita. Não, se não tem o Brasil na jogada, essa ideia de você criar o Project Vault nem sequer faz sentido. A ideia primordial, número 1, o objetivo primordial desse negócio, envolve o Brasil, porque nós somos o segundo maior produtor de terras raras. Agora, qual que é o grande tchan da questão? Que isso, 2 meses atrás, ninguém em Brasília, ninguém no Itamaraty, ninguém nas grandes empresas sabia resolver. E agora nós vamos passar meses comentando sobre isso. Terras raras, elas são... Não é que elas são apenas raras, tá? Nem sempre elas são raras como nós entendemos. Mas elas são... tem uma certa escassez, ela é difícil de ser extraída, este é o ponto primordial. E ela tem uma importância geopolítica muito grande. Por que essa importância é tão grande? Porque, como disse o Bernardo, ela está extremamente ligada à nova economia que envolve semicondutores, seu celular aqui,
está entupida de material de terras raras, computador, os carros elétricos ainda, mais ainda. Então, a inteligência artificial, quando você entra lá nos data centers, o que você vai precisar? De grande potencial material, né, de hardware, que é tirado dessas terras raras. Só que tem um detalhe fundamental que ninguém está explicando isso direito. Elas exigem uma tecnologia que ninguém tem. E aí, qual que é a grande jogada? Vou falar aqui do Brasil, do PT. Pega a tecnologia da China, coloca aqui no Brasil, o Brasil enriquece, entrega tudo para a China e nós vamos nadar em dinheiro. Carlos Lupe está fazendo isso e olha que ele está fazendo de uma maneira má, mas inteligente. Tô achando isso perigoso. Por que a gente estava de mãos atadas? Porque se a gente quer uma aproximação com os Estados Unidos ao invés da China, cadê a tecnologia? Cadê um grande investimento aqui no Brasil? O Project Vault ele chegou para suprir exatamente esta necessidade. Quer dizer, cai o governo Lula, entra um governo de direita, faz um acordo de direito com o Trump, a coisa muda radicalmente de figura, né? Então, isso aí tem uma importância geopolítica muito grande, porque, como nós estamos dizendo, a Terceira Guerra Mundial será determinada por quem tem a melhor inteligência artificial. E um último detalhe, comentário aqui rapidinho. Não tiravam tanto sarro do Bolsonaro quando ele estava tentando se eleger em 2018? Verdade. Porque ele falava muito de nióbio e grafeno. Verdade. Né? Agora, o mundo inteiro Boa lembrança. mudando toda a geopolítica global por causa de nióbio e grafeno e de olho aqui no Brasil.